Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Aqui Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que hoje a gente faz uma revisão para a banca IBFC. Detalhe, quando a gente pensa nessa banca, é necessário saber que ela trabalha tanto a parte gramatical quanto a parte textual. Porém, a parte textual corresponde a, no máximo, 40% da prova. Agora, a parte gramatical, 60% fácil. Pode até se estender. E o que eu quero dizer com isso neste primeiro momento? Que você precisa dominar todos os conteúdos gramaticais. Precisa, de fato, dominar as classes gramaticais, a transitividade verbal, a regência, a concordância, a crase, a pontuação, a colocação pronominal. E existe um limiar, uma matéria que fica ali, fronteiriça entre a parte gramatical e a parte textual, que é a coesão textual. Se você dominar todos esses processos, você, vai voar na prova de língua portuguesa da IBFC. E detalhe, não só da IBFC, como da maioria das bancas. Se você dominar esses conceitos, pronto. Aí no decorrer do nosso conteúdo, da nossa revisão, o que eu vou fazer? Eu vou dar algumas dicas, e aí você vai ser esperto, vai correr atrás de buscar, nem que seja apenas para dar aquela última pincelada, aquela última revisada antes da prova. Sidney, não tive tempo para poder absorver todo o conteúdo com calma, repetir várias vezes, não deu. Só tive condição de olhar uma vez, não tem problema, mas se você seguir as dicas, vai dar tudo certo. Então vamos lá. De cara aqui, eu já começo com um texto. E eu quero que vocês observem uma coisa. Quando a gente pensa numa análise textual, é importantíssimo saber que ela trabalha a questão da compreensão e da interpretação. Vamos lá, deixa eu só mudar aqui a cor da canetinha, que eu acho que tem uma mais forte. Compreensão e interpretação. Peguei a prova lá no dia e fui encarar. Olhei para o texto. Geralmente o aluno fala assim para mim: Sidney, eu tenho muita dificuldade com a parte de interpretação. Gramática eu até mando bem. Então, na verdade, você não tem motivo nenhum para mandar mal na parte de interpretação. Porque a análise textual só ocorre depois da análise gramatical. Se você mandou bem na análise gramatical, é óbvio que você vai mandar bem também na parte textual. O que te falta é prática ou estratégia de prova, estratégia de leitura. Normalmente, a gente faz uma leitura mental. E isso é um problema, porque a nossa leitura mental é extremamente dispersiva. Você já deve ter passado pela situação que eu vou mencionar aqui agora. Pegou um texto de mais ou menos 30 linhas e começou a leitura. Quando chegou à linha 7, você já não estava mais prestando atenção devida ao texto. Você começou a viajar, a pensar no papagaio, no periquito, no feijão que deixou no fogo, na esposa, na amante, esqueceu tudo que estava ali, na hora, no texto, mas na marra continua a leitura. Foi até a linha 30, porque você é persistente, é brasileiro, não desiste nunca. Mas quando chegou à linha 30, você ficou com aquela sensação horrorosa de não ter entendido o que leu no texto. Mas é a tal ponto que você não consegue perceber o tema central do texto. Você não sabe se é sobre economia, se é sobre religião, se é sobre segurança pública. Então, neste momento, você tem duas opções. Ou parte para a prova sem ter entendido o texto e vamos torcer para chutar certo, ou volta e faz uma segunda leitura. O problema é quando a segunda leitura ainda assim é ineficiente. Então, o que você de fato vai fazer para minimizar este problema? Uma leitura em voz alta. A leitura em voz alta minimiza o problema assim de forma absurda. Sabe por quê? A leitura é extremamente dispersiva.
quando é mental. Eu não sei se você sabe, mas o gago, ele só gagueja porque pensa muito rápido e o aparelho fonador não acompanha. Então é por isso que o gago gagueja. Então a leitura mental é muito rápida. A leitura em voz alta é mais devagar. Quando você lê em voz alta, é claro, não precisa ser nesse tom de voz. Na prova, basta você balbuciar para escutar o tom da sua voz. Neste momento, você vai ler mais devagar, vai prestar atenção nas pausas e nas entonações do texto, consequentemente, vai compreender e interpretar melhor. Agora, quando você faz esse tipo de leitura, eu tenho certeza que no mínimo, tema central você dominou. No mínimo, tema central. Você sabe sim se aquele texto é sobre economia, sobre segurança pública, sobre religião e por aí vai. Só que agora você tem que partir para o comando da questão, para saber se a questão é de compreensão ou de interpretação. Tem diferença? Tem, e é absurda. Quando você pensa na questão de compreensão, ela te joga para dentro do texto. E quando você pensa na questão de interpretação, ela te joga para além do texto. O comando vai mudar completamente. A questão de compreensão, por te jogar para dentro do texto, vai ter o seguinte comando. Ou vai ser assim, segundo o texto, ou de acordo com o texto. Pode ser que apareça simplesmente no texto, ou na linha tal, ou no termo tal, ou no período tal, ou no parágrafo tal, e por aí vai. Se a questão fizer isso, você vai levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus, porque ela te direcionou. Se a questão te mandar para a linha 5, você vai até a linha 5 e vai marcar aquele termo exigido. Sabe por quê? Porque nesse momento, você sabe que a resposta está ali naquele entorno. Se foi a questão número 1, você pode até colocar o número 1 ali marotamente, para saber já que a questão número 1 está ali. E se a questão número 2 te mandar para a linha 17, você vai até a linha 17, vai marcar o termo que está ali na linha 17 e marotamente vai colocar o número 2 ali. O que eu quero dizer com isso? Que basta ter calma e atenção. Com calma e atenção, você responde qualquer questão de compreensão. Afinal de contas, a resposta está dentro do texto. Agora, e se a questão for de interpretação? Aí o bicho pega, porque vai além do texto. O comando muda completamente. Agora não é mais de acordo com o texto, segundo o texto. Agora é infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, interpreta-se que e por aí vai. E se eu estou falando que vai além do texto, eu estou falando de conhecimento de mundo. Quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. E então eu estou falando sim de ter lido bons livros, de ter visto bons filmes, de ter escutado boa música. Idade conta, uma pessoa de 40 anos é muito mais experiente que uma pessoa de 20. Então você vai falar assim, então eu tô ferrado, Sidney, porque eu só vejo Sessão da Tarde e escuto a Anitta. Mas, para nossa sorte, a maioria das questões são de compreensão. E quando são de interpretação, sempre terão o texto como base. O que eu quero dizer com isso? Que numa prova de concurso público, você jamais vai se preocupar com o que o autor quis dizer. Você só vai se preocupar de fato com o que ele disse. E dentro dessa perspectiva, só existem 3 possíveis erros interpretativos, 3 possíveis erros de entendimento. São os seguintes: o erro de redução, o erro de contradição e o erro de extrapolação. Eu gosto muito de fazer uma analogia para que os alunos entendam isso. Quem já... Estou com sede, hoje eu trouxe logo a garrafa inteira, ó. Então vamos lá. Para quem já foi meu aluno, sabe que eu gosto muito de uma analogia, de um exemplo bem específico. Eu digo que eu encontrei 2 amigos meus, 2 professores. O professor Douglas Canário, professor de Direito Administrativo, e o professor Arthur Damasceno, professor de Direito Constitucional. Encontrei os 2 sentados
num quiosque na beira da praia de Copacabana. Os dois estavam sentados, tomando uma cervejinha gelada, comendo um peixinho frito. O Canário estava de sunguinha branca e o Arthur estava de sunguinha amarela. O que interpretamos a partir disso? Vamos lá. É óbvio que é uma brincadeira aqui, mas o exemplo é perfeito para analisar tudo. O que seria um erro de redução dentro desse pequeno texto? Seria, por exemplo, dizer que o tema central do texto é a cerveja. E caramba, não dá, seria reduzir demais. Afinal de contas, a cerveja foi apenas um elemento do texto. O que seria um erro de contradição? Seria dizer que Canário e Arthur são inimigos. Poxa, não tem como. Eles estão sentados na beira da praia, tomando uma cervejinha gelada, comendo um peixinho frito, batendo um papo com trajes de banho. Eles podem ser qualquer coisa, menos inimigos. Agora, muito cuidado com essa questão de contradição, pois o avaliador ele é esperto. Ele utiliza uma estratégia do curso Leitura Dinâmica, que a gente não lê o texto todo, a gente lê em diagonal e o nosso cérebro vai preenchendo as sentenças linguísticas, até porque a gente já tem esse vocabulário internalizado, tanto que só funciona para quem tem uma boa bagagem literária. Para quem tem pouca bagagem literária, o curso de leitura dinâmica é falho, porque o cérebro não vai conseguir preencher as sentenças, até porque ele não tem aquele vocabulário. Agora, quem tem boa bagagem literária, o curso funciona maravilhosamente bem. Só que ele faz essa estratégia. Ele pega um texto, aí tem aqui, ó, as linhas do texto. Aí ele vai criar algumas alternativas, só que ele vai pedir aquilo que é incorreto. Quando tem essa história de é incorreto, muito cuidado, porque ele pode fazer a alternativa parecer ser a mais certa do mundo, quando na verdade aquela é que está errada. Ele faz uma estratégia do curso Leitura Dinâmica. Ele tira um fragmento aqui, ó, do texto e coloca aqui numa opção. Só que lá pela terceira linha, pela quarta linha, ele vai deixar uma lacuna. E que lacuna é essa? É uma bobeira. É a troca de uma palavra por outra, a troca de uma expressão por outra, a inserção ou retirada de uma vírgula que pode alterar completamente o sentido. Agora, perceba, se você acabou de ler no texto e parte para a alternativa, aí vê linha 1 igual, linha 2 igual, a gente é preguiçoso. A gente se comunica pelo princípio da economia linguística. Eu quero falar o mais rápido possível, mas eu também quero entender o mais rápido possível. Isso tanto na fala, quanto na escrita, quanto na leitura. Então, quando o cara percebe que está lendo a mesma coisa que leu no texto, olha o cérebro dando uma traquinada com a gente. Ele preenche as outras sentenças. Então, a gente não percebe a troca de amigo por inimigo. Claro que esse texto é pequenininho, então fica muito mais fácil perceber. Mas e se eu pegasse esse fragmento de texto e inserisse dentro de um texto muito maior? Talvez, com uma leitura desatenta, o candidato não percebesse. É por isso que toda leitura tem que ser atenta. Não só o texto, mas também o enunciado das questões. E essa dica que eu estou te dando aqui agora não serve só para a parte de língua portuguesa, serve para a prova inteira. Se você fizer uma leitura atenta, você consegue mandar bem. Então, ó, cuidado com essa questão de contradição, pois ela diz exatamente o contrário do que está no texto. Agora, e a questão de extrapolação? Seria dizer que Canário e Arthur têm um caso, que eles são namorados, que eles estão ali, ó, de saliência. Ué, não posso, Sidney, não posso falar isso? Não, nesse momento não. Porque em nenhum momento eu mencionei algo sobre a sexualidade deles. Então, como eu vou falar de namoro, de casamento entre eles? Não tem como. O máximo que eu posso fazer neste momento, ao pensar de compreensão e interpretação, é na compreensão dizer que são dois homens conversando. E na interpretação dizer que são dois amigos conversando. Mas eles não poderiam ser namorados? Poderiam. E a gente descobriria até num outro momento do texto. Mas neste momento é impossível. Então só dá para inferir, para deduzir que eles são amigos. Tranquilo? Então, ó,
vamos lá. Então, com isso, a gente já parte para o texto para entender como é que o negócio funciona na prática. Então, olha aí, ó. Deixa eu apagar aqui que ficou poluído visualmente. O jeitinho brasileiro e o homem cordial. Nosso título. Então, duas perspectivas. O jeitinho... E por que eu falo que são duas perspectivas, né? Às vezes o aluno fica doido assim, mas por que duas perspectivas? Porque eu tenho um E que indica soma, assim como o E na hora em que a gente colocou compreensão e interpretação. São dois processos distintos. É uma soma marcada pela conjunção E. Então aqui, ó, o jeitinho brasileiro e o homem cordial. Então a gente só vai ver se essa soma foi feita para uma completude de fato ou para um processo antagônico. Só o texto para mostrar. Então aqui, ó, o jeitinho caracteriza-se como ferramenta típica de indivíduos de pouca influência social. De cara eu já vou até te dar uma dica, já no início do texto, até porque a nossa banca é a IBFC. Depois a gente vai encarar uma questão como essa, mas eu quero que vocês vejam aqui. Vocês estão vendo que aqui tem um processo de colocação pronominal. E aqui, como o pronome está depois do verbo, a gente diz que tem uma ênclise. Só que você provavelmente já percebeu que antes tem um sujeito explícito, ou seja, um sujeito que eu visualizo, e o núcleo é um substantivo. Então, neste momento, você vai lembrar que na escola, no preparatório para concurso, em todas as gramáticas que você pegou para estudar, eles diziam o seguinte, que ao ter um sujeito explícito com núcleo substantivado, o processo de colocação pronominal é facultativo. Facultativo. Então, tanto faz ter próclise ou ênclise. Porém, a IBFC encara esse processo de um jeito bem peculiar. Para a IBFC, nesse caso, só vale a ênclise. Então, para a IBFC, não dá para colocar assim, ó, o jeitinho se caracteriza. Para a IBFC, não. Apenas para a IBFC. É como se fosse uma jurisprudência linguística da banca IBFC. Quando eles fizeram isso pela primeira vez, choveu um monte de recurso. Mais um monte. Mas adivinha, a banca não anulou. E fez de novo. E mais recurso. E não anulou. E fez de novo, e de novo, e de novo. E não anulou. Qual é a justificativa da banca? É um trechinho de uma gramática bem antiga que diz assim, ó. Nestas situações, a ênclise é preferência. Detalhe, preferência não é obrigatoriedade. Então, a banca deu mole. Mas e daí? Eu quero brigar com a banca ou quero acertar a questão? Eu quero acertar a questão. Então, já fica ligado que para a IBFC só pode, de fato, a ênclise. Inclusive, já faz assim nos textos. Então, não dá mole, não. Então, vamos lá, ó, voltando. O jeitinho caracteriza-se como ferramenta típica de indivíduos de pouca influência social. Em nada se relaciona com um sentimento revolucionário, pois aqui não há o ânimo de se mudar o status quo, ou seja, o estado das coisas. O que se busca é obter um rápido favor para si, às escondidas e sem chamar a atenção. Por isso, o jeitinho pode ser também definido como molejo, jogo de cintura, habilidade de se dar bem em uma situação apertada. Sérgio Buarque de Holanda, em O Homem Cordial, fala sobre o brasileiro e uma característica presente no seu modo de ser, a cordialidade. Então, essa característica é inerente a quem? Ao brasileiro. Porém, e aí você vai observar que esse porém é uma conjunção adversativa, que serve para indicar uma oposição. Porém, cordial, ao contrário do que muitas pessoas pensam, vem da palavra latina cor,
cord, que significa coração. Portanto, então vamos lá. O portanto agora é uma conjunção conclusiva. Ele mencionou a ideia sobre cordialidade, ele desmistificou o pensamento que a gente tem sobre cordialidade e, diante disso, ele vai concluir o pensamento. O homem cordial não é uma pessoa gentil, mas aquele que age movido pela emoção no lugar da razão. Não vê distinção entre o privado e o público. Detesta a formalidade, põe de lado a ética e a civilidade. Aí, continuando. Deixa eu apagar aqui. Em termos antropológicos, o jeitinho pode ser atribuído a um suposto caráter emocional do brasileiro, descrito como homem cordial pelo antropólogo. No livro Raízes do Brasil, esse autor afirma que o indivíduo brasileiro teria desenvolvido uma histórica propensão à informalidade. Deve-se essa histórica propensão à informalidade, ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral, não havendo diálogo entre governantes e governados, mas apenas a imposição de uma lei e de uma ordem consideradas artificiais, quando não inconvenientes aos interesses das elites políticas e econômicas de então. Daí a grande tendência fratricida, que é irmão matar irmão, observada na época do Brasil Império, que é bem ilustrada pelos episódios conhecidos como Guerra dos Farrapos e Confederação do Equador. Na vida cotidiana, tornava-se comum ignorar as leis em favor das amizades. Desmoralizadas, incapazes de se impor, as leis não tinham tanto valor quanto, por exemplo, a palavra de um bom amigo. Além disso, o fato de afastar as leis e seus castigos típicos era uma prova de boa vontade e um gesto de confiança, o que favorecia boas relações de comércio e de influência. De acordo com testemunhos de comerciantes holandeses, era impossível fazer negócio com um brasileiro antes de fazer amizade com ele. Um adágio da época, adágio significa provérbio, dito popular. Então, um adágio da época dizia que aos inimigos as leis, aos amigos tudo. A informalidade era e ainda é uma forma de se preservar o indivíduo. Sérgio Buarque avisa, no entanto, que esta cordialidade deve ser entendida como caráter pacífico. O brasileiro é capaz de guerrear e até mesmo destruir. No entanto, suas razões animosas serão sempre cordiais, ou seja, emocionais. E aí está o princípio da falcatrua no Brasil. Mas vamos lá. Olha como é que começa a questão, turma. De acordo com o texto. Então pensa comigo, é compreensão ou interpretação? Óbvio, é compreensão. Então a resposta está dentro do texto. De acordo com o texto, é incorreto afirmar que... cuidado com esse tal desse incorreto. Então vamos lá. Ele quer errada. Letra A. O jeitinho brasileiro é um comportamento típico de indivíduos de pouca influência social. Isso está certo. Está na primeira linha do texto, sem sombra de dúvidas, quando ele diz: o jeitinho caracteriza-se como ferramenta típica de indivíduos de pouca influência social. Só que aí logo em seguida, ele coloca assim, e avessos a formalidades. Aí o aluno fica meio perdido, porque na hora em que ele continua a leitura, ele não encontra logo isso em seguida. Mas se ele continuar com calma e tranquilidade, vai ver que ao final do segundo parágrafo,
o cara coloca assim, ó: portanto, o homem cordial não é uma pessoa gentil, mas aquele que age movido pela emoção no lugar da razão. Não vê distinção entre o privado e o público. E ele diz aqui, ó: detesta a formalidade. Tem que ter um conhecimento vocabular. Detestar alguma coisa é a mesma coisa que ser avesso a alguma coisa, que não gostar de alguma coisa. Então, com isso, a letra A, ela está correta, mas eu quero a incorreta. Agora, letra B. A instituição do jeitinho tem origem, segundo os antropólogos. Sublinha isso no teu material, ó, segundo os antropólogos, pois vai me direcionar para dentro do texto. No comprovado caráter emocional do brasileiro. Vamos estar no terceiro parágrafo, quando ele coloca assim, ó: em termos antropológicos, o jeitinho pode ser atribuído a um suposto caráter emocional do brasileiro. Volta à questão. Ele diz que a instituição do jeitinho tem origem, segundo os antropólogos, no comprovado caráter emocional do brasileiro. Então, a palavra original é suposto, ele trocou suposto por comprovado, então a questão B, ela está errada, gabarito B de bola. A título de curiosidade, dá uma olhada nas outras. Ele diz aqui na letra C: a imposição de leis e de ordens tidas como artificiais pode explicar a propensão do brasileiro para driblar normas. Sim, ele diz aqui, ó, no terceiro parágrafo mesmo, ó: no livro Raízes do Brasil, esse autor afirma que o indivíduo teria desenvolvido uma histórica propensão à informalidade. Deve-se isso que? Essa histórica propensão à informalidade ao fato de as instituições terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral, não havendo um diálogo entre governantes e governados. O famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então aqui, ó, letra C, tudo ok. Letra D. Na sociedade colonial era comum observar que o brasileiro tendia a valorizar a amizade em detrimento da própria lei. Claro, ele chega aqui, ó: na vida cotidiana tornava-se comum ignorar as leis em favor das amizades. E, ó, letra E. O indivíduo que utiliza a ferramenta do jeitinho age por emoção, ignorando os limites entre as esferas pública e privada. Isso está também ao final do segundo parágrafo, quando ele fala, ó: o homem cordial não é uma pessoa gentil, mas aquele que age movido pela emoção no lugar da razão, não vê distinção entre o privado e o público. Então, com isso, letra E também correta. Matamos a questão 1, gabarito B de bola. Vamos para a questão 2. A questão 2 é muito boa, ó. Tá aqui. Com relação à estruturação do texto e dos parágrafos, analise as afirmativas a seguir. Quando o cara pensa em estruturação do texto, ele, na verdade, fala de todos os modos de organização textual. Na verdade, de toda a tipologia textual, em que a gente pensa primeiro em narração, descrição e dissertação. No final das contas, você tem que saber as características do texto narrativo, do texto descritivo e do texto dissertativo. Só que aqui eu já vou te adiantar. De cara, a gente tem um texto dissertativo, que é a defesa de uma tese, a defesa de uma opinião. E ele é construído através da prosa. O que é um texto em prosa? É um texto que possui uma estrutura linear. Ele está ali para mostrar início, meio e fim. Agora, não importa se você domina muito bem essas características ou não. Para acertar esse tipo de questão, por incrível que pareça, você precisa apenas ser obediente e atento. Então, você tem aqui 3 proposições. A IBFC adora fazer proposições para você julgar se estão certas ou erradas. Às vezes faz só 2, às vezes faz 3, às vezes faz 4, às vezes faz 5, mas normalmente 2 ou 3. Agora,
você vai ser obediente. Se a questão te mandar para o parágrafo 1, você vai até o parágrafo 1. Mandou para o parágrafo 4, você vai para o parágrafo 4. E assim vai. Olha o que ele diz aqui na primeira proposição. O segundo parágrafo introduz o tema discorrendo sobre a origem etimológica de jeitinho. Se o candidato for preguiçoso, ele não vai acertar essa questão. Porque ele, na verdade, vai lembrar que, de fato, o texto fala sobre a origem etimológica de jeitinho. Então, ele vai dizer que está certo. Mas, opa, ele disse que isso foi dito no segundo parágrafo. E se a gente voltar, você vai ver que isso já foi dito no primeiro parágrafo. Então, com isso, a primeira proposição está equivocada, está errada. Mas tem mais duas. Segunda proposição. O quarto parágrafo apresenta um fato que busca explicar a disposição para a informalidade nas relações comerciais. Opa, tá aqui, ó. Na vida cotidiana, tornava-se comum ignorar as leis em favor das amizades. Desmoralizadas, capazes de se impor, as leis não tinham tanto valor quanto, por exemplo, a palavra de um bom amigo. Além disso, o fato de afastar as leis e seus castigos típicos eram a prova de boa vontade e um gesto de confiança, o que favorecia boas relações de comércio e tráfico de influência. Então, aqui, ó, quando a gente olha a segunda proposição, você percebe que ela está correta. Vai para a terceira proposição. O quinto parágrafo esclarece as diferenças entre as noções de cordialidade e passividade, que não são sinônimas. Ele diz aqui, ó, no quinto parágrafo: Sérgio Buarque avisa, no entanto, que esta cordialidade, aliás, esse no entanto serve para mostrar essa relação de oposição entre a cordialidade e a passividade. Ó. No entanto, que esta cordialidade não deve ser entendida como caráter pacífico. O brasileiro é capaz de guerrear e até mesmo destruir. No entanto, suas razões animosas serão sempre cordiais, ou seja, emocionais. Com isso, a terceira proposição também está correta. Então, se 2 e 3 estão corretas, gabarito, letra D de dromedário. Pá, fechamos. Agora, vamos para a questão 3. Questão 3 está assim. Deve-se isso ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral. Tem significação oposta do termo sublinhado vocábulo. Galera, essa questão é típica de vocabulário. Quando você pega um edital e você observa que lá tem ortografia e semântica, ele quer, na verdade, testar o teu conhecimento vocabular. Saber se você domina muitas palavras, pois isso mede a cultura de uma pessoa. Quanto mais palavras você tem, maior o conhecimento de mundo que você consegue construir. Essa é uma verdade. Então, o cara pode te arrebentar numa questão como essa. Sabe por quê? Nós, na língua portuguesa, temos quase 500 mil palavras. Ninguém domina 500 mil palavras. Eu não domino, o Bechara não domina. Não é à toa que a gente tem dicionário. Então tem que tomar cuidado. Então o que você vai fazer para evitar problema nesse tipo de questão? Porque essa questão é facilmente uma questão para errar. O avaliador esperto, ele pode colocar meio mundo para errar. Você vai fazer o quê? Você vai dar uma olhada em provas anteriores. Com isso, você vai ver que ele tem uma predileção por algumas palavras. E aí você vai anotar. Mas isso não é o suficiente. O que você tem que fazer é um trabalho constante de atenção à sua leitura. Geralmente a gente pega qualquer coisa para ler, um jornal, uma revista, e lê. Lê, entende a ideia central e vai adiante. De vez em quando aparecem algumas palavrinhas interessantes que a gente até não domina, mas como o contexto permite entender o tema central, a gente vai que vai. Mas não pode mais fazer isso. Se você é concurseiro de fato e aparecer uma palavrinha que você não domina, você na hora vai colocar aquilo num caderninho seu, que você tem que chamar de caderninho do vocabulário. Toda vez que aparecer, pá, anota. E na hora
já vai buscar o significado. Pode ser no dicionário ou no Google. Hoje a gente tem o Google, é muito fácil. Então vai lá e anota. Isso vai ampliar o teu conhecimento vocabulário. Só que agora é o seguinte, tem que ser esperto. Não é só anotar e deixar ali naquele caderninho. Pois se fosse para fazer isso, bastaria ter um dicionário. É para utilizar aquilo constantemente, seja na tua fala cotidiana ou nos textos que você produza. Então você tem que fazer isso para criar o hábito, para se familiarizar com aquelas palavras. Então se porventura aparecer uma delas na prova, você responde assim, ó, pá, com facilidade. Essa questão foi até fácil, pois o próprio texto, o contexto, me permite saber o que é o termo coercitiva, mas nem sempre o contexto te dará essa opção. Então acompanha aqui comigo, ó. Tem significação oposta à do termo sublinhado, o vocábulo. Eu quero que vocês voltem ao texto, pois ele diz isso aqui, ó, no segundo parágrafo, quando ele coloca assim, ó. Cadê? Não, é no terceiro parágrafo. Ele fala dessa histórica propensão do brasileiro à informalidade e diz assim, ó, deve-se isso, essa histórica propensão do brasileiro à informalidade, ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral, não havendo diálogo entre governantes e governados, mas apenas a imposição de uma lei. Então, coercitivo é coagir, é ordenar, é mandar, é impor. E o que é unilateral, por exemplo, nessa situação? É algo que não teve a troca, não foi um diálogo, não foi um acerto bilateral. B2 foi um acerto apenas unilateral. O governo mandou e a gente teve que obedecer. Não teve diálogo com o povo. Então, isso é coercitivo e unilateral. Aí, voltando para a questão, o cara pede para a gente marcar aquela que tem significação oposta à do termo destacado, à do termo sublinhado. Se você parar para pensar, isso sempre vai acontecer. 4 palavras vão caminhar semanticamente para o mesmo campo e uma vai destoar completamente. Perceba, ó, repressora, coagir, quem reprime, coage. Proibitivo, ó, estou proibindo. Se é uma proibição, é quase uma ordem, é uma coerção. Normativa, vem de norma, vem de lei, é impor. Tirana, a palavra tirana é muito interessante. Ela vem de Tiranossauro Rex. O que era o tiranossauro? Não era o dinossauro mais feroz, aquele que comia os outros, que estava no topo da cadeia alimentar, que mandava, que impunha medo. Então, tem a ver com coercitivo. E licenciosa? Licenciosa é pedir licença. Por um acaso, alguma vez na vida o governo pediu licença para fazer alguma coisa? Nunca. Então, se a significação é oposta, o gabarito é a letra A. Foi. Agora, olha o próximo texto aí. O próximo texto é muito bom. O título dele, Borboletas. Que a gente, no primeiro momento, pensa num animalzinho, borboleta. Tem gente que chama de inseto, né? É tão bonitinho, né? Era uma lagarta que virou uma borboleta. Aí, continuando, a gente pega aqui. Quando depositamos muita confiança ou expectativas em uma pessoa, o risco de se decepcionar é grande. As pessoas não estão neste mundo para satisfazer as nossas expectativas, assim como não estamos aqui para satisfazer as delas. Temos que nos bastar sempre, e quando procuramos estar com alguém, temos que nos conscientizar de que estamos juntos porque gostamos, porque queremos e nos sentimos bem. Nunca por precisar de alguém. As pessoas não se precisam, elas se completam. Não por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir objetivos comuns,
alegrias e vida. Com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz com a outra pessoa, você precisa, em primeiro lugar, não precisar dela. Percebe também que aquela pessoa que você ama ou acha que ama e que não quer nada com você, definitivamente não é o homem ou a mulher de sua vida. Você aprende a gostar de você, a cuidar de você e principalmente a gostar de quem gosta de você. O segredo é não cuidar das borboletas, e sim cuidar do jardim, para que elas venham até você. No final das contas, você vai achar não quem você estava procurando, mas quem estava procurando por você. Esse trechinho aqui é muito interessante, ó, o penúltimo parágrafo. O segredo. O segredo do quê? Segundo o texto, o segredo da felicidade é não cuidar das borboletas. Quem são as borboletas? São as outras pessoas. Olha que analogia interessante que o texto fez. E sim cuidar do jardim, para que elas quem? As borboletas venham até você. O que seria o nosso jardim? Seria o nosso interior, o nosso âmago, o nosso íntimo. Então, segundo as ideias do texto, eu não tenho que ficar tentando agradar o outro o tempo todo. Eu, primeiramente, tenho que cuidar de mim. Se eu estou bem comigo mesmo, eu atraio pessoas interessantes. É como se fosse uma perspectiva da forma como a gente enxerga o mundo. Eu não enxergo o mundo como de fato ele é, e sim de acordo com as minhas perspectivas. Então, se eu acordo de olho virado, está sol, eu penso logo que eu vou pegar o metrô lotado com as pessoas fedendo. Se eu acordo de olho virado, está chovendo, eu penso logo em engarrafamento, em ficar todo lameado. Mas e se eu acordo bem e está sol? Eu penso em praia. Se eu acordo bem e está chovendo, eu penso em ver um filmezinho, em namorar de conchinha. Então, no final das contas, o cara tem que cuidar dele para que as outras pessoas venham até ele. Pois quem não se cuida, quem não está bem no interior, está sempre ranzinza, mal-humorado, afasta as pessoas interessantes. Quando está sempre sorridente, o cara às vezes nem é bonito, mas ele é simpático, ele é agradável. Aí a mulherada fala assim, nossa, ele tem um charme. Tem nada, ele só é agradável. Ele só é uma pessoa atenciosa, carinhosa. É feio de doer, mas é simpático. Então faz com que as pessoas se interessem por ele. É por isso que eu tento ser simpático, né? A beleza não ajuda, então eu tento ser simpático. Então, vamos lá. Vamos para a questão. Olha o que a questão diz assim, ó. Segundo o texto, e aí você começa a observar que na IBFC, basicamente você só faz questões de compreensão. Não tem essa história de interpretação que vai além, que você precisa ter um conhecimento de mundo absurdo. Não, está ali dentro do texto. Se tiver calma e tranquilidade, você acha a resposta. Então, ó, segundo o texto, a relação afetiva caracteriza-se... Não, a relação afetiva deve caracterizar-se fundamentalmente pela ou pelo. Aí ele coloca aqui busca, carência, compartilhamento, indiferença, insistência. Se o aluno é preguiçoso e começa a pensar apenas no enunciado e pensa numa relação afetiva, ele pensa busca. Aí o aluno pode pensar, opa, busca, eu tenho que buscar o outro. É uma relação afetiva. Aí o cara vem aqui, ó, carência. Quando eu estou carente, eu quero uma relação afetiva. Compartilhamento. Opa, vamos compartilhar, tem a ver. Opa, indiferença. Não, indiferença não tem nada a ver. Opa, insistência. Ah, se eu quero que o meu relacionamento dê certo, eu tenho que ser insistente. Então ele pega aqui. Aí, caramba, nesse primeiro momento, olha o que acontece. 4 palavras que podem ser possíveis. Mas, gente, nunca posso responder assim. Eu tenho que voltar para o texto. E se você volta para o texto, você percebe que ele diz aqui assim, ó, no final do segundo parágrafo. Aliás, vamos ler o parágrafo todo. Aliás, no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Esse texto é
Os parágrafos são pequenininhos. Ele coloca aqui, ó, as pessoas não se precisam, elas se completam, não por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida. Mas não é dividir de segregar, é dividir de compartilhar. Vamos compartilhar objetivos, compartilhar alegrias, compartilhar vida. Então, aqui nesse momento, a gente mata que a questão 4 tem como gabarito a letra C de compartilhamento. Aí agora a gente vai para a questão 5. A questão 5 diz assim, ó: segundo as ideias do texto, e se está do texto, mais uma vez é uma questão de compreensão, projetar no outro nossas ansiedades torna-nos. Aí olha só o que ele faz: condescendentes para com os outros. Ou seja, eu aceito bem o que o outro faz? Não sei. Letra B, vulneráveis a possíveis insucessos. Gostei dessa perspectiva aqui, hein, para a nossa resposta. Letra C, seguros quanto à consecução do objetivo. Opa, se eu projeto no outro a minha ansiedade, eu sou seguro? Letra D, indiferentes a quaisquer consequências. Não tem como ser indiferente a qualquer consequência ou quaisquer consequências. E letra E, mais resistentes aos obstáculos. Opa, peraí. O texto diz que temos que nos bastar sempre. E ele diz que as pessoas não se precisam, elas se completam. Então aqui, ó, você tem que pensar o seguinte: segundo as ideias do texto, aquela história de metade, das metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, da música do Fábio Júnior, não é algo válido. Não é, segundo as ideias do texto, uma felicidade verdadeira. Pois, quando eles se juntam, quando essas metades se juntam, existe uma felicidade plena. Mas, se os dois não estão juntos, eles não são felizes. Mas espera aí. Se sozinhos eles não são felizes, segundo as ideias do texto, significa que juntos essa felicidade pode ter algum probleminha, pois eles só vão ser felizes enquanto estão com o outro. E se separar? E aí? Vai dar caô? Detalhe, se eles são metades, eles ficam o tempo todo projetando no outro as ansiedades. Eles esperam o tempo todo do outro alguma coisa, mas peraí, são metades. Se o cara é metade, se o cara nem é completo, ele não tem como te completar. Agora, pelas ideias do texto, as pessoas precisam ser inteiras, dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida. Isso aqui é a felicidade plena, segundo as ideias do texto. Afinal de contas, o A é feliz sozinho, o B é feliz sozinho. Se der algum caô e se separarem, felizes continuarão, pois eles se bastam, eles são perfeitos. Agora, e se porventura nós pegarmos uma pessoa que é inteira e tentar juntar com uma pessoa que é metade? Olha só o que vai acontecer. Das duas, uma. Ou essa que é inteira vai influenciar positivamente esta que é metade para que ela vire uma inteira, ou essa que é metade vai sufocar tanto essa que é inteira, que a inteira não vai aguentar, ó, e vai meter o pé. E adivinha, a inteira vai continuar feliz. E a que é metade, putz, vai se dar mal. Então, quando eu projeto no outro todas as minhas ansiedades, quando eu sozinho não consigo resolver os meus problemas, significa que o caminho está errado. Eu estou sempre vulnerável. E aqui pela nossa questão, vulneráveis a possíveis insucessos.
Porque ou dá certo para a vida inteira, ou é um mar de rosas sempre, ou vai dar algum caô. Mas pelo nosso conhecimento de mundo, a gente sabe que é ilusória essa constância da felicidade como a gente imagina de forma idealizada. Mas a felicidade plena que o texto mostra é uma felicidade madura, é uma felicidade sem precisar do outro. Sou feliz, pronto, e acabou, porque eu sou completo, tenho tudo para ser feliz, um braço, uma perna, pá, não sei o quê, e vai. Então aqui a gente mata que o gabarito da questão 5 é a letra B de bola. Agora, ó, questão 6. Questão 6 deu um Beyblade aqui, ó, e eu vou consertar aqui na hora, porque quem sabe faz ao vivo, ó. Vamos aqui, ó. Quem sabe, ó, faz ao vivo aqui, ó, para vocês e pronto. Então, olha só. Voltamos. Olha aí, ó. Ih, deixa eu até melhorar isso aqui, ó. Aqui, ó. Ficou perfeito para você. Segundo as ideias do texto, e aí mais uma vez você percebe que é uma questão de compreensão, a felicidade de duas pessoas marca-se pela ou pelo. Galera, aqui é mole, porque o texto diz isso lá no iniciozinho, ó, olha só. As pessoas não se precisam, elas se completam. Então a primeira coisa para eu ser feliz com a outra pessoa é não precisar dela. Afinal de contas, eu não sou metade, eu sou inteiro. É o que diz aqui o nosso texto. Então, de acordo com essas ideias do texto, o cara coloca aqui, ó, dedicação incondicional de uma delas à outra? Não. Eu não posso ter um fazendo tudo pelo outro e não tendo a reciprocidade. Letra B, desnecessidade existente em ambas. É exatamente isso. Para eu ser feliz com o outro, a primeira coisa é não precisar do outro. E assim, o outro também vai se comportar. Para ser feliz comigo, a primeira coisa é não precisar de mim. Quando não é bem assim, pode ver, pode avaliar o teu relacionamento ou até mesmo outros relacionamentos, você vai ver que é aquele relacionamento que nunca está assim tão bem, saudável, tem sempre uma brigazinha, uma rusga, um ciúme bobo e a coisa não vai muito bem. Então, ó, gabarito, letra B de bola. Se você observar as outras alternativas, você mata que só pode ser a B mesmo, ó. Capacidade de uma controlar a relação. Caramba, não, né? A gente está falando de felicidade. Como é que vai ter controle? Letra D, submissão de uma a outra. Poxa, não pode ser submisso ao outro. Letra E, empenho mútuo de uma subjugar a outra. Caraca, essa questão aqui é bem tranquila, né? Se errar essa, tem que fazer 1000 leituras de textos para não dar mais mole. Essa daqui é a mais tranquila que a gente viu. Só que agora, ó, eu vou finalizar esse primeiro bloco, pois como eu disse a vocês, a gente tem uma parte de análise textual, mas tem uma parte pesada de análise gramatical. Então, a primeira etapa de análise textual, a leitura do texto, a gente já fez. E qual é a principal dica que você tem que ter? Uma leitura em voz alta. Você vai perceber que na IBFC, só isso é o suficiente para responder tranquilamente as questões de texto. Agora, gramática são outros 500. Aí o bicho pega de fato, então a gente vai cair com calma e tranquilidade aí para dentro para poder resolver esse processo, tá? Até daqui a pouco, tchau, tchau. Beijo. Clique lá.